Boa noite, bom dia, boa tarde, né? A todos e todas que se encontram aqui presentes nesse exato momento, né? Para quem está assistindo agora ao vivo, uma boa tarde. Para quem vai assistir depois, bom dia, boa noite, boa tarde já, né? Que a gente fica aqui no canal do Prozebem para que vocês possam assistir também mais tarde esse Evangelho no Lar da tarde de hoje, né? Então, mais um dia aqui, mais um momento para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos da doutrina, né? Aquilo que foi nos trazido a partir de Kardec pelos espíritos, né? A partir dos ensinamentos do nosso mestre, do nosso modelo e guia, Jesus, né? Então estamos aqui para falar mais um pouquinho, refletir mais um pouquinho sobre os seus ensinamentos a partir, né, da luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E para que a gente já possa ir se conectando com a espiritualidade amiga e superior, trazer aqui uma pequena reflexão, né, do livro do professor Carlos Torres Pastorino, Um Minuto de Sabedoria, tá? Então, a reflexão para nós já irmos elevando o nosso pensamento. Então, vamos lá. Então, a cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Erga-se para trabalhar, porque as tarefas são muitas e importantes, e poucos são os que têm consciência delas. Ajude o mundo para que o mundo possa ajudá-lo. Estenda seus braços eficientes no culto do bem, para que, quando o recolher, os traga cheios de frutos abençoados da felicidade e do amor, né? Então, a cada um de nós cabe, né, uma tarefa aí na divulgação do bem, tá? Então, que a gente já possa ir refletindo sobre essas questões para a nossa reflexão, né, daqui a pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que cada um também aí já possa se sentar confortavelmente, né, da melhor maneira que achar, e a gente vai fazer aqui uma prece inicial para que a gente possa pedir, né, aos bons espíritos, aos espíritos amigos e superiores, que eles possam nos acompanhar, nos intuir nessa reflexão de hoje à tarde. Amado Mestre Jesus, pedimos que continue a mandar as suas bênçãos de luz, de paz e de amor para essa terra de provas e expiações. Que essas bênçãos possam atingir corações e mentes de cada um de nós, nos dando a força, a resignação e a serenidade necessária para que possamos seguir com a nossa jornada, para que nós possamos seguir o seu exemplo e que possamos sair a semear, para que assim nós possamos construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, com base, né, no nosso lema de justiça, de amor e de caridade. E que a gente possa ter boas reflexões, boas conversas na tarde de hoje sobre os seus ensinamentos. Assim seja. Então vamos lá. Eu trouxe para que a gente possa refletir na tarde de hoje, tá? O capítulo 21, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, falsos cristos e falsos profetas. Só para a gente relembrar aqui que o início da reflexão que eu trouxe, né, com o professor Carlos Torres Pastorino, ele vai colocar justamente o seguinte, ó: a cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Então, veja, a doutrina espírita, que não é uma doutrina apenas dos homens, mas também dos espíritos, como nós vamos ver aqui, a partir de Kardec como o seu codificador, ele tem uma tarefa. E a tarefa é justamente esclarecer ao homem, né, essas relações do mundo material com o mundo espiritual. E mostrar para nós que a nossa verdadeira luta é contra o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que está relacionado ao nosso apego às questões materiais, né? Quando nós ficamos demasiadamente apegados às questões materiais. E aí, por conta disso, já que cada um aí tem a sua tarefa dentro dessa divulgação do bem, é importante a gente entender, segundo aqui também o Evangelho segundo o Espiritismo, né, essa questão dos falsos profetas. Porque o Espiritismo, né, os Espíritos vêm nos trazer, né, esses auxílios na compreensão da relação do mundo material
com o mundo espiritual e nos, né, trazer alguns ensinamentos também sobre o mundo espiritual. Então, nessa tarefa, junto com os espíritos, né, nesse diálogo com os espíritos, nós temos que ter muitos cuidados. Então, vejam só. Então, né, no Evangelho aqui, no capítulo 21, o que é que Mateus, né, capítulo 7, versículos 15 a 20, vai nos colocar? Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, os homens colhem uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá má frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, veja só. Então, essa doutrina que nos é trazida pelos Espíritos, através de Kardec, não pode dar maus frutos. Porque, né, nós sabemos muito bem que o Espírito da Verdade, né, estava coordenando todo esse trabalho, então dali não se pode ter maus frutos. Agora, a nossa falta de compreensão e o nosso descuidado com a nossa relação com os espíritos desencarnados é esse cuidado que nós temos que ter para que nós, né, não desvirtuemos, para que nós não compreendemos de maneira equivocada os ensinamentos trazidos, né, pelo Espírito da Verdade junto com seus colaboradores a partir de Kardec. Então, é isso, né, de certa forma, que o Espiritismo vem nos trazer, vem nos alertar, vem nos mostrar. Então, veja só, os profetas, né, aí pegando os ensinamentos que estão no decorrer desse capítulo do Evangelho, trazido pelos Espíritos, né? Então, os profetas, eles tinham o dom de revelar o futuro. Tá? Então, de alguma maneira, tem um dom de revelar o futuro. Mas vamos lembrar que, para nós, na doutrina espírita, né, não há nem milagres, nem prodígios. Tudo está dentro da lei natural ou das leis divinas. Então, para nós, não há esse sobrenatural. Então, os espíritos, a partir da doutrina, vêm nos revelar o quê? O futuro. Como nós devemos nos comportar pensando nesse futuro, pensando nessas sucessivas reencarnações que nós temos e na nossa evolução, no nosso melhoramento. Tá? Então, vem nos alertar sobre esse futuro, como nós devemos nos portar, como nós devemos nos comportar, ou como nós devemos buscar nos comportar. Então, veja só. Então, no sentido evangélico, essa questão do profeta não é só apenas a revelação do futuro. Então, eles têm a missão de instruir os homens. E foi justamente isso que os espíritos, comandado pelo Espírito da Verdade, veio nos trazer a partir de Kardec. Instruir os homens. E qual é a principal instrução, no meu entender, na minha interpretação? É justamente o combate ao egoísmo e a toda forma de materialismo que nos prende ao orgulho, à vaidade e a esse egoísmo. Então, vejam, a própria doutrina não é um ato isolado de um homem ou de um espírito. Então, só nesse sentido, ela já fere, né? Ela já coloca em xeque esse nosso orgulho de apenas um homem ou de apenas um espírito querer deter toda a verdade. Né? Então, nós temos que ter isso em mente. Tá? Então, vem instruir o homem tanto do mundo espiritual, mas também como nos comportar no mundo material. Então, ele está vindo, né, a doutrina está vindo trazer essa instrução. Já que no tempo de Jesus, né, ele também veio trazer essa instrução. Veja, ele semeou. E onde a terra, onde o coração estava preparado para receber esses ensinamentos, os seus ensinamentos geraram bons frutos. Tá? Então, nós temos que compreender isso. Né? Entender que o profeta, né, que a doutrina espírita, que não é obra apenas de uma pessoa, ela vem nos instruir,
nos instruir sobre a vida espiritual e como nós devemos também nos orientar na nossa vida aqui na Terra, na nossa vida material, para que nós possamos, né, ter bons ensinamentos, bons proveitos dessa vida material, porque nós também dependemos da vida material para que possamos progredir, para que possamos evoluir. Então vejam, não é uma negação da vida material, mas como nós devemos nos comportar. E aí, a doutrina espírita vai nos mostrar que nós temos dois tipos de profetas e temos que ter, né, dois tipos de profetas. Vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer aqui, tá? Dois tipos de falsos profetas, que são homens encarnados, mas também são os espíritos desencarnados. E aí, nos ensinamentos, no capítulo trazido, né, pelos espíritos, eles vão colocar que são justamente os desencarnados que são os mais perigosos. São aqueles que nós devemos ter mais atenção. Então, por exemplo, ele coloca para a gente o seguinte: quem são esses falsos profetas? Então, vamos pegar aqui um exemplo que está no capítulo 21, no Espírito Luís, ali, se não estiver enganado, de Bordeaux, na França. Quando ele diz o seguinte, ó, se o Espírito chegar aqui para dar algum tipo de mensagem dizendo, ó, o Cristo está aí, tome cuidado. Que é justamente aquilo, né? O lobo em pele de cordeiro, tá? Então, veja, quando diz o Cristo está aí, não o procureis, mas ponha-se em guarda. Então, veja, quando esses espíritos vêm, né, de maneira muito fantasiosa, muito engenhosa, né, trazer algum tipo de comunicação, nós temos que estar em guarda. E onde é que nós possamos, né, e onde é que nós vamos tirar essa guarda? Justamente no Livro dos Médiuns, onde Kardec vai colocar para a gente como nós devemos nos comportar perante esses irmãos desencarnados, esses espíritos que estão aqui vindo trazer algum tipo de ensinamento para nós. E Kardec coloca muito bem, vejam, os espíritos que têm algo a dizer de gratificante, né, que possa trazer realmente algum tipo de instrução, eles não vão se importar com os nossos questionamentos. Então, nós devemos travar um diálogo franco e sincero com esses espíritos, já que esses espíritos, né, bons, superiores, seja lá como nós queremos chamar, eles estão preocupados com a verdade. Então, se eles estão preocupados com a verdade, eles não vão se melindrar com os nossos questionamentos. Então, Kardec nos ensina que nós temos que tratar tanto os encarnados quanto os desencarnados basicamente da mesma forma, travando esse diálogo sincero e aberto. Então, nós temos que ter cuidado tanto com os falsos profetas encarnados, mas também com os falsos profetas desencarnados. Então, nos oferece a doutrina, né, a partir de Kardec e dos ensinamentos trazidos pelo conjunto dos espíritos, nos fornece os meios para que nós possamos nos portar diante desses, né, espíritos. Tá? Então, tá, como eu coloquei para a gente no Livro dos Médiuns, né? Então, desconfiar dos que pretendem estar na posse exclusiva da verdade. Então, desconfiar daqueles espíritos que vêm para aqui, né, querendo dar uma carteirada de autoridade, dizendo que possui toda a verdade. Tá? Então, temos que ter cuidado, né? Então, ele está nos alertando aqui. Por isso, a doutrina espírita não é obra nem de um homem, nem de um espírito, no sentido individual. Ela é um diálogo entre Kardec, os médiuns, os espíritas, né, encarnados, e aqueles que já se encontram desencarnados. Então, vejam, não é obra de um único homem. Então, Kardec não codificou a doutrina espírita, né, sozinho. Ele codificou junto com esses espíritos desencarnados, que trazem para ele essas instruções. E ele sempre frisava, é preciso passar pelo crivo da razão, da prudência. Então, temos que ter prudência com as informações que a gente recebe, sobretudo desses espíritos que julgam estar, né, donos da verdade, que querem dar essa chamada que eu coloquei aqui, né, carteirada espiritual. Né? Então, vejam só, já que individualmente estariam longe de possuir toda a verdade. Vejam,
tanto os homens encarnados quanto os desencarnados não possuem individualmente toda a verdade. Tá? Então nós temos que ter esse diálogo, como eu coloquei, franco, sincero, sobre essas questões. Então vejam, através do Evangelho, eles estão nos instruindo como devemos nos comportar, sobretudo nos aspectos morais, nos ensinamentos morais trazidos por Jesus. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um instrumento de instrução que deve orientar a nossa conduta. Então, percebam, o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é obra de um único homem, nem de um único espírito, mas é obra de Kardec em diálogo com os espíritos, em diálogo com esses espíritos que estão trazendo esses ensinamentos, essas instruções. Então, ter bem em mente isso aí. Então, assim, a opinião de um único espírito não pode ser vista como lei, enquanto permanecer isolada. Tá? Então, recebemos uma mensagem, cuidado. É uma opinião isolada? Não é. Passa pelo crivo da razão? Né? Então, se não passa, vamos ter cuidado. Né? Então, é necessário o quê? Prudência, bom senso. Vamos lembrar, né? Kardec era o bom senso encarnado. Então, é isso que nós devemos aprender, a prudência, o bom senso. E até segundo o filósofo Aristóteles, a prudência é uma das principais virtudes. Né? Então, a opinião de um único homem ou espírito não deve se impor e querer colocar aquilo ali como verdade, querer se impor às pessoas. Então, veja, eu já tinha colocado isso aqui. Eis o revés para o orgulho humano, a vaidade. Então, percebam, ao colocar que um homem só, seja encarnado ou seja desencarnado, não possui toda a verdade, isso é um revés para o nosso orgulho. Então, o que é que o Espiritismo está nos colocando aqui enquanto instrução? Combater o orgulho, a vaidade, para que assim a gente possa, através dessas instruções, compreender como é que nós devemos nos relacionar, tanto aqui nesse mundo encarnado, como nós devemos também nos relacionar com os espíritos, com os irmãos que estão desencarnados. Então, eles vêm nos instruir a partir disso. E aí, para que assim a gente possa realmente construir efetivamente um mundo de justiça, de amor e de caridade. Porque vamos lembrar, Jesus nos prometeu o quê? A terra. É só a gente lembrar a oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, né? Então, o reino vai ser aqui. E quem vai construir esse reino? Nós, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Mas para isso nós temos que estar instruídos, compreender que devemos combater o orgulho, a vaidade, o egoísmo, combater esse materialismo que nos prende a tudo isso, mas ressaltando que nós necessitamos da matéria para poder evoluir, tá? Então é um combate a esse materialismo que nos prende a esse orgulho, a essa vaidade, certo? Porque devemos ter os ensinamentos, as instruções de Jesus como um modelo e guia para a nossa existência ou para as nossas inúmeras existências. Porque pensem, se eu quero, né, um mundo melhor, não é só para mim, mas para aqueles que estão comigo, mas também para quando eu retornar para aqui, para que eu possa também já encontrar um planeta em melhores condições. Porque, veja só, eu preciso também estar aqui em melhores condições para que isso também me facilite, né, a minha evolução. Então, pensando nessas sucessivas reencarnações, pensando o quê? Que essa instrução é necessária para isso, para que nós possamos avançar, para que nós possamos construir efetivamente um mundo de regeneração, né, como a gente costuma chamar, baseado o quê? Na lei de justiça, de amor e de caridade. E quem vai fazer isso? Nós, com essa instrução que nós recebemos dos Espíritos. Então, é essas palavras, né, essa reflexão que eu quero deixar para nós na tarde de hoje, tá? Então, que a gente possa refletir sobre essas palavras no decorrer dessa semana, no decorrer desses dias da nossa existência. Então, para que a gente possa finalizar, fazer uma prece final e que assim a gente possa seguir a nossa jornada.
amado Mestre Jesus, espíritos amigos, espíritos superiores, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, pensando, refletindo sobre as instruções que o Senhor nos trouxe, né? Seja a partir do Evangelho, seja a partir dos ensinamentos, seja a partir dos Espíritos que nos trazem essas instruções. Então, que nós possamos refletir sobre cada uma dessas instruções, para que elas sirvam para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, e que assim, a cada dia, nós possamos refletir sobre elas, né, buscando construir um mundo melhor, um mundo mais justo, mais fraterno, baseado na lei de justiça, de amor e de caridade. Assim seja. Então, agradecer a todos e que a gente possa ter uma boa